Tem uma pergunta aqui interessante, que é até do Anderson. Ele manda aqui, ó. Essa idolatria exagerada com Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta ainda vai matar o Flamengo. Ninguém está acima do Flamengo. E aí? Eu não vou dizer que eu concordo 100%, porque seria, né, um pouco de sacanagem. Mas assim, na minha visão, não sei se você compartilha igual, o fato do jogador desse elenco ter sido vitorioso em 2019 e também 2020, 22 também, acaba que fazendo com que alguns jogadores sejam intocáveis para uma parte da torcida. O caso do Arrascaeta, que a gente estava até comentando em off, Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, do próprio Gabigol. E aí, esses jogadores, toda vez que eles não começam de titular, contra o Santos foi um exemplo, o Arrascaeta, o pessoal, mas o técnico não sei o que, não tem como deixar a Arrascaeta no banco, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Dorival conseguiu aí, por que ninguém consegue mais? Aí eu queria ver ouvir de você. Esse quarteto do Flamengo, por exemplo, ele é intocável? Não é intocável. Isso atrapalha. Atrapalha principalmente o trabalho de treinadores, né? Porque às vezes um treinador chega com uma ideia, e eu digo sempre que o time é do treinador e não do torcedor. Às vezes o treinador chega com uma ideia que é incompatível com certas características de algum jogador. Então ele pode ter preferência por um jogador ou por outro jogador. E aí o torcedor não entende. E aí já pressiona, né? Já começa aquela pressão. Um exemplo, na final do Carioca, no primeiro jogo, né? O Gabi conversou com o Vitor Pereira, disse pro Vitor Pereira que queria jogar de atacante, né? Enfim. E aí o Vitor Pereira teria que tomar uma decisão entre ele e o Pedro. Pro estilo de jogo do Vitor Pereira, o Pedro encaixava muito melhor. Pro que o Vitor Pereira queria, o Pedro como referência, como 9, encaixava muito melhor do que o Gabigol. Não à toa, o Pedro fez vários gols, né? Foi o destaque do time. Começou o ano muito bem. Começou o ano muito bem junto com o Ayrton Lucas. Eles faziam até uma dobradinha por ali também. Se entendiam bem. Então, o Vitor Pereira saca o Gabi, né? E aí eu lembro que, assim, eu fiquei sabendo dessa situação e o pessoal começou a falar, eu acho que ele vai tirar o Gabi, acho que o Gabi não vai começar, enfim, será? Aí chegou o dia do jogo, tava no Maracanã e algumas pessoas falando comigo, realmente o Gabi vai começar no banco. Se ele fizer isso mesmo, vai ser uma loucura. Ele vai assinar. Isso eram pessoas de dentro do clube, né? De dentro do clube, falando isso. Se ele começar o jogo com o Gabi mesmo, vai ser uma loucura. O negócio vai ficar difícil para ele. Então, não é que seja um pensamento, isso é uma realidade, né? E se ele não ganhasse aquele jogo ali, eu não duvido que ele fosse demitido ali, antes mesmo de jogar o segundo jogo. Só que ele ganha, né, o jogo. Foi 2-0. Os 2 gols do Pedro foi isso? Foi Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Isso aí. E aí ele ganha aquele jogo, né? E assim, o Flamengo anulou o Fluminense. O estilo de jogo ali do Fluminense, o Fluminense não conseguiu jogar. Não foi uma partida brilhante do Flamengo, na minha opinião. Mas o Flamengo anulou o Fluminense estava muito em alta e o Flamengo não estava legal naquele momento. E aí vem o jogo Aí a expectativa, e isso aqui é uma informação, a expectativa internamente da galera, do elenco em si, da maioria dos jogadores, era: encaminhamos ali o título do Campeonato Carioca, tem o segundo jogo, mas ficou bem acessível. Vamos vencer a estreia da Libertadores, confirmar o título no domingo seguinte. E aí a estreia do Flamengo, se não me engano, no Brasileiro era na quarta seguinte, se não me engano. Não, era no domingo, né? Mas tinha Maringá, era o Maringá. Era o Maringá, né? Era o Maringá na Copa do Brasil e depois Curitiba. Isso. Então a expectativa era fazer 4 vitórias ali, emplacar de vez, emplacar o Vitor Pereira, o trabalho do Vitor Pereira, esquecer o que aconteceu no início do ano, emplacar o trabalho do Vitor Pereira. Só que o próprio Vitor Pereira se complica, porque a situação para ele lidar ali era uma situação muito difícil.
A expectativa dos jogadores contra o Alcas era de jogar. Era de entrar os principais jogadores. Eles queriam jogar, time titular. Só que ele entra com um time alternativo e coloca o Gabriel pra jogar. Mas ele entra com um time alternativo e o Gabriel joga no time alternativo. Então já ficou ali alguns jogadores não entenderam o que eles queriam jogar. Foi muito estranho, aquela situação toda foi muito estranha. Alguns jogadores não entenderam, ficaram sem entender. Muitos queriam jogar, se sentiam bem fisicamente para jogar. E ele teve essa opção, o Gabriel jogou. E no jogo seguinte, ele volta com o Gabriel, né, titular contra o Fluminense. Ele abre completamente mão da ideia que ele tinha de jogo. Se você olhar aquele jogo ali, quem passeou naquele jogo ali, brincou de jogar naquele jogo? O Fluminense? Contra o Fluminense? Ah, sim, o Marcelo. É. O Marcelo ali. O Canso também jogou demais. Mas o Marcelo brincou, ele teve um espaço absurdo naquele jogo, justamente em cima do Gabigol. Né? Porque o Gabriel estava jogando mais à direita ali. O Gabriel não jogava como um segundo atacante. O Gabriel jogava mais à direita. E isso, né? E o Gabriel, não, obviamente, que não marca. Igual, por exemplo, o Matheus França teve aquela disposição para ajudar na marcação, para poder bloquear a ideia do Fluminense. Então, ali o treinador, ele abriu mão de uma ideia dele, né, para deixar o time mais confortável, um jogador ou outro mais confortável. Por isso que eu digo, isso atrapalha. Não estou dizendo aqui que eu posso achar certo ou errado, eu posso gostar ou não de uma escalação, gostar ou não de um estilo de jogo de um treinador. Mas o treinador, ele tem um estilo de jogo que muitas vezes os 4 não vão funcionar na cabeça dele, né? E aí a gente pode incluir o Pedro também. Então os 5 não vão funcionar. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro. Por mais que na cabeça do torcedor, pelo menos o quarteto de 2019 funcione, tem que funcionar junto, nem todo o trabalho do treinador vai fazer esse quarteto funcionar, porque muitas vezes é característica. O próprio São Paulo, ele gosta de um time que é mais intenso. Nesse jogo contra o Santos, por exemplo, ele já sacou o Arrascaeta. O Gerson tá jogando de meia. Os dois jogando... Os dois jogam um pouco sem a bola. Tanto o Gerson quanto o Arrascaeta. E esse é um dos motivos para, na minha cabeça, não enxergar mais o Gerson como volante. Hoje, o Gerson é cada vez mais meia, porque ele joga menos sem a bola. E ele pode contribuir mais tendo menos responsabilidades defensivas. Então, talvez o Sampaoli imagine que Arrascaeta e Gerson não vão jogar muitos jogos juntos, especialmente fora de casa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!